A nossa aula de hoje, ela traz a técnica de drapeado sobre uma figura aplicada em uma roupa. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma figura que foi escolhida um coração, construído em cima da nossa blusa básica com transferência de pence para a linha da cintura até a linha do busto. Agora nós vamos ao passo a passo desse exercício. Aqui então o nosso bloquinho que serve de molde, né, para construção da nossa blusa com aplicação de drapeado localizado a partir de uma figura. E ele é colocado sobre um outro tecido com a parte dupla aqui na frente. Nós temos que trabalhar o tecido duplo para ter toda a frente dela. Nós temos aqui no molde só meia blusa. Nós vamos marcar todas as extremidades dele, né? Adicionando 0,7 centímetros de costura e marcando também a nossa pence de formação de ajuste. Preparado este molde, nós vamos cortar ele e iniciar a construção dele com costura para moldar ele no corpo e trabalhar a aplicação do nosso elemento de modelagem para a mulagem que nós vamos propor. Com o nosso bloquinho já cortado e desenhada a pence nos dois lados, né, para que eu possa costurar depois, eu vou deixar ele assim dobrado ao meio e vou calcular aonde que eu vou colocar e o tamanho desta imagem e desta figura que eu vou propor com o meu drapeado num tecido com caimento, no chiffon, é o que eu vou aplicar nessa peça. Eu vou dizer que eu posso trabalhar esse meu coração com uma medida de 19 centímetros. Vou descer um pouco da linha do decote, vou marcar uns 19 centímetros aqui, né? 19 centímetros. E qual a largura que eu quero que isso fique, né? Que esse coração desenhado, ele tem aqui nesta minha linha aqui de busto, né? Então, eu vou planejar essa construção, né? Vou desenhar aqui e, na sequência, eu vou retirar ela e criar o meu molde da figura. A nossa figura já está desenhada sobre o bloquinho, então, foi considerado 19 centímetros para esta medida e 12 centímetros para essa medida de maior largura. Com isto, com essas duas marcações, é só colocar a nossa régua curva francesa e ir preparando, né, a construção e o risco do coração. A estética fica por conta de cada um, mas ele fica bem bonito assim se a gente fizer ele bem mais gordinho para este lado aqui, né? Depois dele definido e desenhado, nós vamos passar a carretilha em todo o nosso risco, para ele aparecer no outro lado. E depois eu traço ele com lápis e com a régua que foi utilizada no outro lado. Eu tenho assim a minha figura inteira, né? Da qual eu vou preparar alguns pontos, né, de pique, para depois, na hora que eu costurar as duas partes, eu tenho esses encontros. Nós vamos partir agora para o recorte da figura e para a construção das pences, para depois irmos para a próxima etapa. Vamos então agora costurando os pences do bloquinho, né? Considerando o lado avesso dele. O meu desenho da minha figura está no lado direito. Então, eu estou costurando ele do lado avesso. Já temos os dois costurados. E aqui o nosso bloco pelo direito, onde temos o desenho da figura já prontinho aí. Para que a gente possa eliminar as nossas duas pences, né? E
ter acesso a cortar a nossa figura, retirar ela daqui para depois aplicar novamente com o tecido drapeado, eu preciso criar um ponto de fuga, né? Onde seria meu ponto de fuga? Pode ser em qualquer lugar, a partir desse canto, no final do coração, eu posso vir diagonal para lateral, eu posso trabalhar algum outro, um outro ponto que eu queira, né? Por exemplo, se eu sair na linha de cima com esse ponto de fuga, talvez eu não consiga resolver bem essa questão aqui da linha de pence. Então, eu vou preferir criar meu ponto de fuga do meu centro do coração para a minha lateral, né? Eu vou obter assim, a partir desse recorte, né, da retirada dessa minha figura, eu vou ter uma modelagem planificada deste bloco todo, que ele ainda está anatômico, né? Eu ainda tenho ele anatômico, porque eu tenho a formação de pence. Então, com esta técnica, eu também trabalho a desconstrução da mulagem a partir da retirada dos pences. Eles não vão mais aparecer enquanto elemento de costura na modelagem final. Já temos aqui o nosso bloco anatômico, de uma forma anatômica, né, com as pences costuradas, né, onde eu já tenho o desenho da minha figura, da qual eu vou fazer o trabalho. As minhas pences ficam para o lado avesso, né, a profundidade delas, e daí sim, eu preciso criar um ponto de fuga agora, para que quando eu abra essa modelagem, que eu retire a minha figura daqui do centro, e eu abra essa modelagem, eu tenho ela planificada. Então, o meu ponto de fuga, eu vou calcular ele a partir da linha do final da minha figura, do coração, e vou até a linha da barra. Eu poderia criar num outro local, mas como eu tenho aqui a minha parte de maior ajuste, fica melhor nós retirarmos ele aqui. Agora, o segundo passo, eu já tenho todas as minhas linhas de marcação de pique, né? Eu vou retirar essa minha figura do meu bloquinho. Ela vai ser o meu molde secundário para execução do meu drapeado com o acréscimo, com a junção de mais um tecido, né, nessa minha figura, e assim obtendo o nosso drapeado como decoração da peça. Nós temos o nosso molde todo, né, marcado com toda a extensão dele, né? Eu planifiquei e eu obtive esta modelagem. Esta é a minha figura que eu vou retirar, né? E eu preciso cortar depois a minha figura já com o tecido drapeado e esta modelagem com adição de costura nesta parte da minha figura e nessa parte do painel da minha blusa, porque no restante eu já coloquei a margem de costura. Então, nós vamos trabalhar o xizinho, né, que nos indica que eu não preciso acrescentar margem quando eu for cortar essa peça. Então, nas laterais, na parte da bainha, eu já coloquei margens quando eu retirei esse meu bloquinho da minha modelagem primeira, e vou colocando todas as indicações. É bem importante isto, porque quando eu jogar esse meu molde de mulagem de corpo que eu obtive agora, se eu não indicar, eu vou colocar margem aonde não é necessário. Então, aonde vai margem aqui? Em toda essa parte interna da minha modelagem. E, antes disso, eu vou preparar o meu coração com o drapeado. Agora, nós vamos preparar o nosso tecido fininho, o nosso chiffon, né? Para costurar junto com o meu molde da figura, do meu coração, para criar o nosso drapeado e depois aplicar na frente da blusa. Para isto, eu tenho algumas medidas a conseguir. Qual a medida desse meu quadrado grande de chiffon? Posso pegar um tecido de 60 por 60, já é o suficiente. Eu vou colocar o meu coração aqui bem no centro,
a minha figura bem no centro dessa quantidade de tecido, né? Lembrando que eu tenho uma medida a considerar aqui, 60 de largura por 60 de altura. Retiro um quadrado, coloco ele sobre a minha bancada, coloco o coração em cima do centro deste painel e vou fazer o planejamento da construção de um elemento que eu preciso aqui bem no centro da minha figura, para poder criar uma zona de fuga para costurar esse tecido. Então, eu coloquei aqui um quadradinho de 4 centímetros por 4 centímetros, que vai ser o meu risco, né, para considerar. Aonde que eu coloco ele? Em qualquer lugar, vocês vão dimensionar ele aqui no coração, mais ou menos no centro, e vão colocar. Eu já tenho ele aqui planejado, que é 4 centímetros por 4, eu só vou copiar ele e vou riscar. Muito bem, tô riscando o meu moldezinho que eu criei. Aonde eu vou costurar, esse risco de aonde eu vou costurar. O que que eu preciso fazer, então? Eu preciso deixar uma margem de costura de meio centímetro em toda essa extensão. Vou riscar essa minha margem. Vou riscar toda essa minha margem. Isto. E com isto, eu estou preparando... Opa, aqui ficou menor. Vamos arrumar aqui. A margem de meio centímetro. Vou preparar agora, colocando os alfinetes, para ele não deslocar dessa minha marcação, né? E vou, na máquina, costurar na parte interna do risco. Então, eu vou costurar nessa parte menor aqui que eu já tracei. Preparo a junção dos dois tecidos, né? Com alfinetes. E vou levar para a máquina para costurar na parte... Temos aqui o nosso painelzinho sobre o chiffon, com o nosso risco de centro dele, o quadradinho aquele de 4 centímetros, e nós vamos costurar. No risco de fora, o que está por dentro é a margem de costura. Então, nós vamos costurar o nosso risco de fora. Começa bem no pontinho, né? Vai até o final do quadradinho aqui. Isso, deixa a agulha para baixo e levanta o calcador. Vira o tecido para fazer o outro lado do quadrado. Sempre cuidando de que a agulha fique para baixo, ali bem no cantinho, para o quadrado ficar perfeito. Isso. Vira de novo. E vai para costura da outra lateral. Finalizou. Isto, todo costuradinho. Nesse momento, nós vamos fazer corte desta parte interna. Nós vamos retirar esse miolinho aqui do quadrado, pra gente poder desvirar o tecido e trabalhar a construção do nosso drapeado. Esse finalzinho aí que tu virou, vou ter que... Daí tu vai desvirar ele, que nem eu disse, tu vai fazer até na hora de desvirar. Só um pouquinho. Aqui a gente fez... Só um pouquinho. Tava filmando. Agora, vamos iniciar a retirada da parte interna do quadrado, criando um acesso ali com a ponta da tesoura. E vou retirando todo ele exatamente no cantinho, ali onde que tá o desenho. Volto e retiro todo o quadrado.
Uma outra observação importante é que aqui no nosso painel, nosso risco do coração, a gente deixou margem de costura de 0,5 centímetros antes de cortar ele de novo. Então, aquele nosso desenhado lá na frente do corpinho, ele serviu de risco para nós. Ele é o molde para a gente construir este outro com margem de costura. Então, foi retirado todo ele, essa parte interna, criamos um acesso e agora a gente vai fazer os piques nos cantinhos. Isto, até no pontinho onde de costura, não pode cortar a costura, tem que ter muito cuidado nesse momento. Eu vou dando os piquezinhos e vou chegando ali bem próximo. Agora o próximo, vou chegando ali bem pertinho e já temos ele pronto para desvirar. Agora a gente pega todo o tecido, passa por esse buraquinho. E temos aqui a preparação dele para nós criarmos o drapeado. Ele vai ficar assim limpinho, né, todo ele. E em seguida nós vamos preparar o drapeado dele. Aqui na mesa de trabalho, né, com o painel do coração, que neste momento ele tá embaixo, né, ele está, o chifão está sobre ele, né. Eu tenho aqui o acesso que eu criei para o trabalho do drapeado. Vou colocar ele na mesa, nesse sentido, todo o tecido ajeitadinho. E com as minhas 2 mãos agora, eu vou iniciar esse drapeado. Vou segurar aqui no meio. Aqui no meio, e vou girando o meu tecido. Vou girando, girando, volto com essa mão e vou trabalhando. Vou girando o tecido e construindo um redemoinho aqui. É como se eu estivesse provocando um redemoinho, né? Quando todo o tecido estiver girado e esse meu espaço interno estiver preenchido, eu vou alfinetar nas extremidades do coração e vou obter com isso o meu drapeado. Continuo, vou girando, vou levando as pontas para outros lugares e vou criando assim volumes drapeados, né? Tá, já dá pra gente perceber aqui que tá criando um drapeado, né? Vou segurando esse local para que ele não se movimente e vou continuando com a minha construção. Quando o tecido estiver muito próximo aqui da minha base de baixo, eu paro com essa movimentação. Daí significa que eu não tenho mais tecido para provocar esse volume interno que eu estou criando. Então, eu estou girando, continuo girando, com cuidado, né? Para obter o meu drapeado uniforme. Vou acomodando ele assim, vou puxando. Vocês vejam que aqui no centro, né, eu já estou com o buraco aquele dos 4 centímetros praticamente tapado. E é isso mesmo que eu preciso esconder esse centro e provocar maior volume de drapeado até finalizar o quanto eu tenho de tecido suficiente, né, para construir um desenho bacana, né? Então, vamos continuando, sempre cuidando, olha aqui, ó, segurei o meu dedo aqui, cuidando para que esse redemoinho, ele se forme aqui no centro, né? Eu tô criando e tô formando um redemoinho aqui no centro. Nós já podemos observar aqui que a gente já tem todo o drapeado construído a partir do centro, da fixação da minha mão aqui no centro, né? Eu fui girando o tecido e fui conseguindo toda uma construção. Aqui eu já estou no final do meu tecido, né? Então, eu não me permite que eu gire ele muito mais. E eu já tenho um redemoinho bem bonito aqui no meio, o que diz que eu já posso finalizar a minha construção por aqui. Claro que eu vou ter que fixar alfinetes em toda esta extremidade do desenho do coração, né?
e assim fica preparada o meu painel para ser aplicado no centro da blusa, né? A minha modelagem do coração está aqui, que é aquela que serviu de risco para o que está aqui embaixo, né? Eu tenho a margem de costura aqui nele, né? E vou conseguir, alfinetando o meu tecido de decoração aqui por cima, eu consigo também ter margem nela. E o meu painel de corpo, né? Eu estou com ele sobreposto aqui já num outro tecido, né? E considerando aplicação de margem de costura ali no centro, aonde eu vou aplicar o coração, e na minha linha de fuga, que eu tracei lá na modelagem, lá no início da minha construção. Aqui eu tenho aquela profundidade de pences que ela não vai mais aparecer na minha peça final, né? Ela foi eliminada, né? E eu tenho o meu traçado da minha modelagem base, que eu retirei agora. Aqui já tenho a minha parte de blusa, da qual eu posso finalizar e construir com a aplicação do coração. Aqui todo drapeado, prontinho e alfinetado, né, nas extremidades da nossa figura de baixo, que é o coração. Agora, eu vou recortar isto para aplicar no bloquinho de corpo, já recortado também com as margens de costura. Nós já temos aqui, então, o nosso bloco com o drapeado e mais a parte do corpo já alfinetado, metade dele. E aqui a gente observa, na hora da costura, aquela mesma técnica que a gente já falou anteriormente, que o vale, né, tem que estar sobre a montanha. Aqui eu tenho a minha montanha, ela tem que ficar embaixo do calcador na hora de costurar. Então, o que eu preciso fazer agora? Nesta região aqui, dar alguns piques para o tecido se acomodar e para que eu consiga costurar melhor. Então, eu vou dando piquezinho. Lembrando que eu juntei os piques do nosso bloquinho de corpo, junto com o bloquinho de coração. E assim, eu vou preparando todo o meu painel para ir para a máquina. Então, eu posso preparar metade dele, costurar, e depois eu venho com a outra metade. Como é um local curvo, grande, que eu tenho um espaço grande de costura, eu preparo metade, vou para a máquina, costuro, e depois eu vou costurar o outro lado. Lembrando daquela técnica, a montanha vai ficar embaixo e o vale em cima. Onde eu dou os piques no tecido, né? Aqui eu já tenho o contrário, eu tenho que abrir neste lado e a minha montanha tá lá do outro lado. Então, sempre eu vou ter que virar o pedacinho que eu costuro, eu viro e costuro o outro pedacinho. Aqui na hora da costura, a gente tem que ir ajeitando, né, e puxando o tecido, organizando, olhando ali para margem de costura, vai dando os piques necessários, ajeitando com a tesoura também, para finalizar tudo isso. Vai preparando, vai costurando. Essa região é mais difícil, que é a curva da parte de cima do coração. Ele vai puxando embaixo o tecido e vai ajeitando. Eu já enxergo isto, já tem um pedacinho costurado. Eu vou tirando os alfinetes.
E já vou pro outro lado, deixando o vale. Não pode criar preguinha na parte do corpo, porque senão ele vai ficar repuxando. Então, por isso que neste momento todo cuidado é necessário. Nós temos aqui o resultado da nossa construção de mulagem criativa, aonde a gente aplicou o bloco básico da blusa com transferência de pence para a linha da cintura, aonde ela foi eliminada totalmente com a desconstrução da modelagem, aplicando a figura com drapeado em volume em tecido fluido.